Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui vamos hoje conversar, ter um bate-papo, sobre direito internacional, como atuar nesse mercado, que tipo de cliente nos busca para a gente poder oferecer esse serviço do direito internacional, para a gente conversar um pouco sobre atuação no direito internacional, Como é que é a gente atuar no direito internacional, qual o tipo de trabalho que a gente pode fazer, qual o tipo de serviço que a gente pode oferecer para o nosso cliente, que tipo de cliente busca o serviço de um advogado que trabalha no direito internacional. O cliente do direito internacional, ele é um cliente muito exigente, tá? Ele é um cliente que ele quer que você fique aí à disposição dele de manhã, de tarde, de noite, mais com o fuso horário, Então os clientes ficam um pouco perdidos. A gente não tem aquele horário, o horário de escritório, marcado. E final de semana também a gente tem que ficar aí um pouco atento aos e-mails, porque é um cliente realmente que tem um nível de exigência um pouco mais alto. Mas também, por outro lado, o nível de honorários também, corresponde ao nível de exigência desse cliente. Mas antes de começar, eu quero falar para vocês que eu tô muito feliz com o crescimento do interesse de vocês na atuação do direito internacional. Porque antes de eu apresentar esse assunto para vocês, antes de vir aqui conversar com vocês sobre o direito internacional, eu vejo do início, quando eu comecei a falar com vocês sobre direito internacional, para hoje, a gente teve um salto realmente de gigantes. O interesse de vocês, eu sempre vi que existia mercado. Só que para vocês, principalmente os que estão no Brasil, para vocês era difícil de enxergar que tem mercado. E eu entendo. Parece ser que eu desde longe eu tenho uma expectativa melhor. É quem vai no ponto turístico, Normalmente tá num mirante e você vê de longe, você tem uma perspectiva melhor de visão dos que estão lá embaixo ou em outro lugar que não tá eu falo embaixo, mas não no nível despreciativo, tá? Não sentido despreciar, mas é no nível que realmente dificulta a visualização de mercado mesmo. E eu vejo que cada vez mais os advogados eles estão levantando a cabeça do direito interno clássico e olhando e vendo que existem novos horizontes. E um deles é o direito internacional. E vocês realmente estão percebendo isso. E eu fico muito feliz, E eu acredito que essa mudança de percepção, talvez eu vindo aqui conversar com vocês e falando, olha, eu vivo disso, isso funciona, isso tem mercado, e junta com outros fatores, por exemplo, você é advogado que já está cansado de tanta audiência, do desgaste de fórum, de fórum em fórum, de você advogado que se sente desrespeitado pelos clientes, se sente mal remunerado, você que estudou tanto, se dedicou tanto, investiu na formação, aí os clientes não querem pagar uma consulta para lhe escutar. Eu entendo e é mais essa mensagem para você, Dizer, olha, vem para um novo mercado, porque realmente falta profissionais, E eu acredito também que essa mudança também vem daquele advogado que se sente que o mercado interno está saturado e você simplesmente, advogado, não encontra o seu lugar nesse mundo, nesse mercado, na vida profissional. Fica pulando de galho em galho, ora atende direito laboral, ora atende direito de família. E você já disse aqui, vou dar um basta, realmente eu quero buscar novos horizontes, eu quero me centrar, eu quero focar minha carreira e eu quero me especializar. A palavra da ordem hoje, é especialização. O advogado tem que se especializar e hoje eu vou contar para vocês por que a gente tem que se especializar, tá? No meio de tanta concorrência, o número de advogados no Brasil é muito grande. Então os advogados, eles que me acompanham nas redes sociais, eles verdadeiramente estão buscando uma diferença. Esse advogado que me segue aqui nas redes sociais, ele deseja se destacar no meio da multidão e trazer esse novo mercado uma oportunidade para que ele tenha mais sucesso na carreira dele profissional. E eu falo muito do direito internacional porque falta
profissionais formados na matéria. E o problema da formação do direito internacional, do privado eu falo mais. Do público a gente ainda vê um pouco na universidade, né, na faculdade de direito, mas do privado é que a carreira jurídica, né, a carreira, digo, acadêmica, deixa um pouco a desejar no que tange essa formação do direito internacional privado. Até porque seria quase que impossível a gente aprender a matéria de alguns direitos estrangeiros. Eu sempre aconselho vocês escolher um país. Existem vários países que vocês de alguma forma tem uma relação com esse país, ou porque gosta, ou porque tem um parente. Vocês deveriam começar com um país. Eu vou começar com o direito espanhol, porque a Ilha tá aqui todos os dias falando sobre isso, então meu contato vai ser com o direito espanhol. Depois que colocar o país no direito espanhol e começar a aprender, o direito português vai ser um passo para você, porque você vai entrar no direito espanhol, você vai ver que é possível e você vai dizer, agora eu vou ampliar minha formação, agora eu quero atender não só os brasileiros que estão ou que vão para a Espanha, eu também quero atender os brasileiros que vão ou que estão em Portugal. E aí vai formando alianças, você vai conhecer um companheiro que já domina o direito italiano. E aí é só montar um mega escritório de direito internacional e vocês vão ver que... Depois me mandem aí o que vocês acharam realmente. O bom do direito internacional é que ele pode abrigar várias esferas clássicas do direito, como por exemplo o direito penal, o direito de família, o direito tributário. Tem muitos brasileiros que tributam tanto no país, tanto no exterior como no Brasil. E esse brasileiro precisa de uma assessoria tributária. É assim, obrigatório. O direito sucessório, as heranças internacionais, com a globalização, com essa fácil mobilidade das pessoas, né, imigração. Então, o que acontece hoje? É muito comum. Tanto brasileiros que têm bens no Brasil e migram para outro país e tem bens nesse país e aí chega a falecer, então vai precisar de um advogado tanto para cuidar dos bens que estão no Brasil como dos bens que estão no exterior. E proximamente eu vou estar aqui com uma tabeliã da Grande São Paulo, que a gente vai conversar só sobre o direito internacional sucessório. E é muito interessante. É um campo, minha gente, que pouquíssimos advogados trabalham. Pouquíssimos. É um campo muito bom para trabalhar, muito bom mesmo. E são inúmeras possibilidades que eu tô dando aí para vocês de atuação. Como, por exemplo, o direito de arbitragem, os contratos internacionais de compra e venda. E também o direito de imigração, que é o meu carro-chefe aqui do escritório, tá? Eu tanto atuo com o direito sucessório, como também com o direito de imigração, né? Mas o meu carro-chefe realmente é o direito de imigração. Qual é o problema que o recém-formado, né? O recém-formado em direito, ou até mesmo aquele advogado que já exerce a profissão, encontra? E o que é que ele encontra? Por exemplo, vamos falar aqui do advogado que nada mais recebeu a carteirinha da ordem e achou que a carteirinha da ordem ia ser a solução de todos os problemas, que é chover de cliente. Qual o problema, qual o mundo que ele se depara profissionalmente? Ele vai se deparar com um número muito alto de profissionais que estão buscando se posicionar no mercado já saturado, totalmente saturado. E existem duas opções. A primeira opção, que é a que eu não recomendo, já falo de cara, que é uma solução encontrada pela maioria, de exercer uma prática geral, né, ser um generalista do direito, atender de tudo um pouco, querer abarcar todas as áreas do direito. Isso é muito perigoso para o cliente, para a sua reputação, porque é quase impossível um advogado saber profundamente e trabalhar com responsabilidade com todos os ramos do direito. O direito é um mundo, é um leque de matérias. E qual é o meu conselho? Que você não vá pela área generalista, de tratar de tudo um pouco, porque você vai correr muito risco, como já falei, porque é difícil você ter uma formação profunda em todos os ramos do direito, não pela sua falta de capacidade, mas pela amplitude que tem o direito.
É imenso, é um mundo. E a opção que eu dou é que você se especialize. Se especialize numa área do direito, né? Que você trabalhe, que seja o melhor naquela área do direito. Porque assim você vai ter relevância profissional, você vai saber o que você está falando. Isso vai lhe dar segurança e vai lhe dar leveza na sua carreira. Porque eu fico imaginando, sinceramente fico imaginando como é que trabalha aquele advogado que atende tudo. Tributário, laboral, civil, penal. Deve ser uma ansiedade que ele deve ter muito grande, porque ele não sabe nem o que vai entrar pela porta do escritório. Em comparação, um advogado que é especialista em um tema, em uma matéria, ele vai viver a advocacia de forma diferente, porque ele vai ser leve, ele vai saber o que está fazendo. É como se fosse aquela orquestra sinfônica que tudo saísse com uma perfeita harmonia. E o cliente sente isso. E eu tenho certeza, porque eu sou a prova disso, se você escolher uma matéria, não tenha medo que você não vai morrer de fome. Ao contrário, cada vez que você vai trabalhando, vai se sentindo mais confortável, o tanto de clientes que os próprios clientes vão ser vai ser o seu marketing vivo, porque eles mesmos vão fazer marketing de você. Então, eu acho um pouco perigoso você ser aí um advogado generalista, mas tem aí, né, um super sábio que possa atuar em todas as áreas. Eu queria falar um pouco com vocês de desmistificar que existe uma falsa percepção do advogado, aquele que tem medo de entrar no direito internacional, porque tem medo de não conseguir clientes. E aí tá o tema da nossa conversa de hoje, né? O medo de não conseguir clientes. E eu vou desmistificar, eu vou falar que tipo de cliente vai lhe procurar. E você mesmo vai dizer, poxa, isso é tangível, eu posso fazer isso. Por exemplo, os advogados que não atuam no direito internacional, eles têm a falsa percepção de que o direito internacional são para os grandes escritórios, só para eles. E não são só para eles. Sim, é verdade que existe grandes operações internacionais, grandes compras, né? Operações, eu digo no sentido de compras de grandes empresas, fusões, operações financeiras grandes, que realmente esse cliente, que é um cliente empresa, vai buscar os grandes escritórios, porque são grandes clientes, porque eles sabem como fazer, porque eles têm expertise nisso, mas enfim, existe uma grande fatia do mercado do direito internacional que está aí na mesa, só esperando por você, que são aqueles pequenos clientes que buscam pequenos advogados. Olha essa frase, gostei, viu? Pequenos clientes que buscam pequenos advogados. É verdade que quando existem grandes empresas que realizam grandes operações internacionais, sim, elas vão para um grande escritório, porque esse escritório tem mais estrutura de pessoal, de know-how. Mas o direito internacional não vive só das grandes operações. Existe aí uma fatia imensa em cima da mesa que são pequenas operações, que são clientes, pessoas físicas e também pessoas jurídicas, mas que não são tão grandes. E eles nem querem, nem podem pagar os escritórios grandes. E ele vai lhe pagar a você, porque é muito mais tangível para ele. E para você, advogado, também vai ser muito mais tangível esse cliente menor. E aí fica a pergunta, né? Existe a opção da advocacia internacional para um profissional que tem uma menor experiência ou para aquele profissional que está iniciando a carreira? Existe, Aila? É possível? Óbvio. Óbvio que é possível. Óbvio. O único que você precisa é ter formação. É ter formação para começar a trabalhar com o direito internacional. Você sabe, eu tenho muitos alunos e muitos advogados que me buscam para perguntar que, primeiramente, eles começaram com o direito de Portugal, pela facilidade de exercer em Portugal, e eles, depois que viram que é possível, né, exercer esse direito internacional, né, exercer a advocacia internacional, eles já estão buscando
outros países, porque já não querem mais trabalhar com direito interno brasileiro. E aí eles saem de Portugal e o país vizinho, né? E pela proximidade da língua, quem é? É Espanha. Então, esse combo Brasil e Espanha, gente, funciona muito bem. E repito, a fatia tá aí na mesa, só esperando por você, tá? Vou seguir aqui com eu fiz aqui um roteirozinho para não perder de conversar com você nenhum assunto, tá? Então, qual o tipo de cliente que vai lhe buscar, né? Quem é esse cliente que precisa de você, né? É aquele cliente, por exemplo, que vai solicitar uma autorização de residência não lucrativa aqui na Espanha. Aila, que perfil, que pessoa, né? Me dê aí um exemplo. Por exemplo, aquele neto de espanhol que deseja ter a nacionalidade espanhola e o pai ou a mãe, né, que foi o filho do espanhol, não adquiriu a nacionalidade, mas sim você como neto, você sabe da importância que tem nos dias de hoje ter um passaporte europeu. E aí você tem, como não tem outra via, né, ou de trabalho, você vem com a residência não lucrativa para completar um ano de residência e poder solicitar sua nacionalidade espanhola por ser neto de espanhol. Esse é um cliente para você. Por exemplo, que eu tô atendendo muito, empresários que querem sair do Brasil. E esses empresários, eles têm a intenção de montar o negócio que já estava montado no Brasil, montar um negócio no exterior, aqui na Espanha, por exemplo, mas antes ele precisa sentir o mercado. Ele precisa fazer um estudo do mercado. E qual a melhor forma? Vim com uma residência não lucrativa. E chegando aqui, ele sim vai já fazer uma modificação para poder exercer a profissão dele aqui. Vocês estão vendo que são clientes que é totalmente tangíveis para vocês, não são grandes empresas. São pequenas empresas que precisa obrigatoriamente de uma assessoria jurídica, como também de uma assessoria fiscal, porque eu estava dando uma olhada e eu vi que uma do ramo do direito, né? Um dos ramos do direito que estava um pouco em baixa era o direito fiscal, né? O direito tributário. E que estava muito em alta era o direito tributário internacional, porque como eu falei no início, muitos brasileiros, eles saem do Brasil, né? Vão morar em outro país, mas continuam tributando no Brasil e necessita de um advogado que seja especialista no direito internacional para fazer assessoria fiscal para ele e ver a melhor forma de pagar menos impostos, que é o que o advogado fiscalista faz, né? Ele estuda a melhor forma para que aquele cliente pague menos impostos. Vamos dar outro exemplo de um cliente para você, do direito internacional, da área de imigração, tá? Por exemplo, aqueles pais, aquele pai, aquela mãe que quer mandar o filho para vir estudar fora e não tem a mínima ideia como solicitar um visto de estudante, ou não tem ideia ou não tem tempo e prefere deixar isso nas mãos de um profissional para que tudo não se perca, nem dinheiro nem tempo. Então, esse é um outro tipo de cliente para você. Então, por exemplo, você que já trabalha com direito de sucessões no Brasil, a sucessão internacional está muito em alta. Com esse movimento migratório mundial, vocês não sabem a quantidade de trabalho que existe na sucessão internacional. Ou bem, estrangeiros que falecem no Brasil e têm os seus bens no exterior e tem que fazer a liquidação desses impostos, desses bens, fazer a adjudicação desses bens aos herdeiros, ou ao contrário, brasileiros que falecem no exterior e têm bens tanto no exterior como têm bens no Brasil e precisa dessa assessoria jurídica para resolver esse problema. E vocês estão vendo que não tem nenhuma, são clientes físicos, pessoas que não vão, essas pessoas não vão contratar grandes escritórios para resolver esse tipo de problema. Então, eu só quero que vocês, advogados que estão me escutando, brasileiros, ou os brasileiros que também estão em Portugal, vocês que estão em Portugal, vocês já sabem do mundo, do horizonte azul que existe aqui no direito internacional. Mas os que estão no Brasil, eu entendo essa dificuldade de percepção. E aqui está a minha missão, né? Vim aqui repetir e provar que é possível. É possível. Então,
Eu não quero que vocês desistam do que estão fazendo, né? Para aqueles que não estão satisfeitos com a carreira que vocês estão levando, né? Os que estão satisfeitos e querem somar uma área a mais, né? Bem-vindos sejam. Mas os que estão insatisfeitos com a profissão ou com a matéria que vocês escolheram, que vocês estão atuando, eu tô aqui para lhe oferecer outra opção, né? E uma opção que é muito tangível. E o que eu faço, aí? O que eu preciso? Você só precisa estudar, se formar, escolhe um país e se forma. E se especializa naquilo. E muita gente fala, eu vou lá fazer um mestrado. E, ok, quem quiser vir fazer mestrado para ter uma carreira acadêmica, como é que eu explico melhor? Quem realmente quer trabalhar com direito internacional é trabalhar e aprender com os casos práticos. Se colar aí junto de algum companheiro que tem um pezinho aí no direito internacional e aprender aí. Façam mentorias, façam curso de direito internacional daquele país que vocês queiram advogar e colar neles e aprender. Porque, gente, eu já fiz aqui doutorado e meu tema foi muito, um tema contrato de compra-venda internacional, muito prático. E se vocês vão escolher fazer uma especialização, a dica que eu dou é que vocês busquem uma especialização para aqueles que querem advogar depois da especialização, tá? Não tô falando com aqueles que querem seguir a carreira acadêmica, não. Os que realmente são da advocacia e querem se especializar para fazer dinheiro dessa especialização. Busquem uma especialização que realmente seja prática, porque o problema das especializações acadêmicas é que é muita teoria e termina que a prática, o dia a dia, o que você vai ter no seu escritório não é visto nesses mestrados, nesses doutorados. Mas antes de se inscrever em qualquer mestrado, em qualquer doutorado, em qualquer especialização, vejam com detalhe a grade curricular, né? O que é que se vai dar nesse curso? Por quê? Para que você não perca nem tempo nem dinheiro. Hoje eu sou muito a favor, mais do que olha só o que eu vou falar para vocês. Olha que eu tenho um doutorado, minha gente, mas eu vou falar algo muito importante para vocês, para aqueles que não querem seguir a carreira acadêmica, tá? Para aqueles que querem ganhar, fazer o seu escritório faturar cada vez mais. Antes de fazer qualquer curso de especialização fora, e porque isso custa muito dinheiro, né? O euro está muito caro, é um investimento muito alto. Antes de fazer qualquer curso desse tipo, eu aconselho vocês, por exemplo, fazer uma mentoria com um advogado. Seja uma mentoria com um advogado italiano, seja uma mentoria com um advogado aqui. Espanha, eu ofereço o direito espanhol. Mas pode ser qualquer país. O país que você mais se sinta cômodo com aquele país. Por exemplo, os Estados Unidos. Quantidade de brasileiro que vai para os Estados Unidos. E vocês, advogados que estão aí me escutando, quantos advogados vocês conhecem que dominam esse direito dos Estados Unidos para poder ajudar os brasileiros? Quantos? Sabe o que vocês vão responder? Não conheço nenhum. Então seja você. Seja você. Vocês conhecem um advogado que está no Brasil que domina como obter a nacionalidade por opção? Por ser neto de espanhol? Vocês conhecem algum? E é uma matéria que não é complicada? Se vocês não conhecem, seja esse advogado. Seja você referência na sua cidade. E com esse mundo das redes sociais, você só não vai ficar sendo referência na sua cidade. Você vai começar por ela. Mas aí você pode chegar a ser referência no Brasil inteiro. Numa parte do Brasil, que o Brasil é imenso, tem muito mercado aí no Brasil. Então, se você que respondeu essa pergunta, não, eu não conheço nenhum, então seja você. Seja você. E o que eu puder lhe ajudar, tá? O que eu lhe puder ajudar a transmitir informação, a transmitir conhecimento, a trocar experiência, tá?
eu quero ajudar vocês, porque eu quero que vocês, advogados que me escutem aqui, aumentem o faturamento de vocês, que vocês trabalhem de forma mais leve, que vocês acordem com a ilusão de trabalhar naquilo, que os olhos brilhem cada segunda-feira, né? Como os meus brilham cada segunda-feira. Diz, nossa, que bom, vai começar uma semana a mais e vai ser uma semana estourada. E é. Tá bom, minha gente? Vou ficar por aqui, não vou tomar o tempo mais de vocês. Beijão pra vocês, bom feriado e até a próxima. Tchau, tchau.